Decisão equivocada de Tarcísio atrasou envio de oxigênio a Manaus durante pico da pandemia. Estudo mostra que o ex-ministro de Bolsonaro escolheu o trajeto mais demorado enquanto hospitais colapsavam no Amazonas. E está aqui a cara do bolsonarista que quer ser, né, governador de São Paulo. Um erro logístico cometido em janeiro de 2021 por Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, então ministro da Infraestrutura e atual candidato a governador de São Paulo, atrasou em até 66 horas a chegada de 160 mil milímetros cúbicos de oxigênio a Manaus, Amazonas. A matéria está toda aqui, como eu já falei. É uma questão muito séria, né, Adão? Um estado tão importante como São Paulo tem um cara que provocou um erro absurdo desse, que defende as ideias absurdas que defende. Uma delas, por exemplo, é retirar uma conquista de São Paulo, que é aquela câmera que vai aqui nos policiais, que o Haddad mostrou que já diminuiu o número de casos, que diminuiu a violência, etc. e tal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós essa questão, por favor. Gilbert, eu penso que nós precisamos começar a análise deste fato a partir da ideia de erro. Porque, veja bem, existe o erro quando se tem a boa intenção com relação à ação que se desprende, né? Então, há uma boa intenção, você planeja, só que no planejamento há qualquer tipo de falha. Então, há a incidência do erro, é inevitável. Mas, neste caso, parece não ter sido erro, mas intenção. O sujeito era ministro de infraestrutura, ele tinha todo uma expertise reunida no ministério para se fazer o melhor planejamento logístico para que o oxigênio chegasse aos hospitais de Amazonas e Manaus. No entanto, fez uma opção de mercado que, inclusive, está sob investigação, né, para saber, aliás, está sob investigação, e o que o presidente fez? O presidente decretou o quê? Sigilo de 100 anos, com relação à informação que permitiria compreender, de fato, né, este episódio, revelar este episódio, o que ele de fato significou. A empresa que foi contratada por preços que são questionáveis. Só que, neste momento específico, está difícil saber quais foram esses preços por conta do sigilo de 100 anos apresentado pelo presidente da República. A gente reitera aquilo que a gente tem dito, né, ao longo de toda essa campanha. Aquilo que é feito de boa fé, né, e que é feito de forma correta, de forma honesta, não há por que se decretar sigilo de 100 anos. Não há por que se decretar sigilo, que dirá de 100 anos? Então, é muito importante que a população enxergue os fatos reais, verdadeiros, os fatos, né? A história está acontecendo. E a história acontece de forma tranquila de se ver. Nós só precisamos tirar a venda, né, que nos impede de enxergar a realidade. E esta venda está geralmente em mecanismos utilizados aí por esse outro lado da força, esta força ruim, negativa, né, baseado muitas vezes na religião, né, utilizando-se da má-fé. Então, vamos romper com essas amarras, com esses preconceitos, com essas vendas que nos impedem de enxergar a realidade tal como ela é. Aqui, mais do que erro, existe má-fé. E em política, isso não pode ser perdoado de forma tranquila.